Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Fundamentos da Refrigeração. Dessa vez, o Fundamento da Refrigeração 8. E nós vamos tratar de quê? Nós vamos falar de NR10. O que é NR10? É a norma regulamentadora 10, que trata de serviços na área de eletricidade, na área de elétrica, entendeu, pessoal? E dentro da NR10, hoje nós vamos falar um pouco sobre coloração dos cabos, tá? Para que vocês saibam quais as cores dos cabos que vocês devem usar, o padrão dentro da norma regulamentadora, para fazer uma instalação dentro de um padrão técnico, uma instalação organizada e segura, para que uma outra pessoa posteriormente, se vir fazer algum reparo naquela instalação, naquele sistema elétrico, ela não sofra nenhum acidente por falta de identificação. Então, pessoal, vamos partir do princípio, né? A concessionária, ela nos fornece a energia elétrica toda aérea, através dos cabos que são dispostos, ligados de postes a postes. Como vocês estão vendo aqui, um poste, se você prestar atenção, quando não é ainda daqueles cabos enrolados, são os cabos soltos. E se você olhar, você contar, você vai ver que tem 4 cabos dispostos, onde dos 4 cabos que você olhar, você deve saber que ali tem 3 fases e um neutro. 3 fases e um neutro. Por quê? Porque a alimentação residencial, para residência de tamanho pequeno ou médio, a alimentação ela é monofásica. Mono já está dizendo uma fase e um neutro. Quando você mede com as pontas de prova do multímetro na função tensão, na voltagem, como vocês falam, você mede na tomada lá os 2 cabos entre a fase e o neutro, você vai ter a DDP, ou a diferença de potencial, ou a tensão de 220 volts. Então, a concessionária, ela dispõe uma dessas 3 fases, ou R, ou S, ou T, e o neutro para a sua residência, para que você alimente os seus eletrodomésticos. Se sua casa for uma casa de grandíssimo porte e que necessite de mais de uma fase, então a concessionária ela vai disponibilizar para você, mediante a mudança no contrato, de alimentação trifásica, ou seja, são 3 fases e um neutro, porque as suas fases vão ser divididas entre os eletrodomésticos que você tem, e o neutro servirá para fazer a diferença de potencial entre todos. Ou você pode ter uma bomba de piscina, você pode ter uma máquina que seja trifásica. Na sua casa a alimentação seja feita por 3 fases. Então você necessita dessa alimentação para poder funcionar as suas máquinas. É como pequenos comércios, padarias, pequenas indústrias que têm motores trifásicos e aí necessitam desse tipo de alimentação para poder fazer funcionar os seus equipamentos. Tá, pessoal? Então aí surge a dúvida, vocês me perguntam, mas professor, e o neutro? Perdão, e o terra? Pessoal, o terra que a concessionária dispõe lá no poste do seu jardim, embaixo do relógio, é o terra para o relógio. Dessa forma, você precisa fazer ou uma malha de aterramento para a sua casa toda, para disponibilizar o terra para a sua casa, ou para alguns que seriam o mais correto, ou para alguns eletrodomésticos, o chuveiro elétrico, a máquina de lavar, o condicionador de ar, você chamar um eletricista ou você como técnico, instalar uma haste de aterramento e puxar um cabo na cor especificada pela NR10 para então proteger o seu equipamento em caso de fuga de corrente. Tá, pessoal? Então vamos lá às nossas colorações de acordo com a NR10. Como nós temos dispostos nos postes 3 fases e o neutro, e isso vão para as residências ou para as indústrias, dentro das residências ou das indústrias é necessário que se monte um quadro elétrico, um quadro para que nele você ponha o disjuntor geral
juntamente com o disjuntor geral, um DR para proteção contra choque elétrico, né? E faça a divisão dos cômodos ou das máquinas, usando para cada uma delas um disjuntor específico. Mas, pessoal, quando vocês vão montar esses quadros elétricos, é necessário que você respeite a coloração de acordo com a NR10, para caso um dia você mesmo ou um outro eletricista for fazer um reparo, pela coloração dos cabos, ele saiba identificar quem são dentro do quadro elétrico. Se fase, se neutro e se terra. Vocês entenderam? Então, em caso de fases, as cores que você pode usar para indicar, especificar fases dentro de um quadro elétrico, as mais comuns, são vermelho, preto e branco. Se você tem alimentação trifásica, então você usa para cada uma fase, fase R, fase S e fase T, vermelho, preto e branco. No caso do neutro, pessoal, o cabo exclusivo para uso de identificação do cabo neutro é o azul. Então você tem que usar o cabo azul para indicar que aquilo ali é um neutro e que você, fazendo um teste com o voltímetro, o multímetro na escala de tensão entre este azul e um vermelho ou branco ou preto, aqui para o Nordeste ele vai dar 220 volts. Se fosse lá para o Sul, ele daria 110, porque 220 é a monofásica aqui no Nordeste. No Sul, a monofásica, ou seja, uma fase e o neutro, é 110 volts. No caso de medição entre fases, ou seja, na alimentação trifásica, quando você medir entre uma fase e outra, aqui no Nordeste dará 380 volts e no Sul dará 220 volts. O cabo terra, a coloração usada para indicação, especificação e identificação do terra é o cabo verde. Alguns eletrodomésticos, quando você compra, ele vem com um cabozinho verde com uma faixinha amarela. O pessoal geralmente chama esses cabinhos de brasileirinho, ele é vulgarmente conhecido como brasileirinho. Então ele é o cabo de aterramento destes eletrodomésticos. Hoje, a maioria dos eletrodomésticos já vem com aquele plug padrão de 3 pinos, onde o pino central é o pino terra. Então, se sua residência ela já tiver aquelas tomadas na parede, já no padrão de 3 pinos, onde o aterramento é o do centro, o seu eletrodoméstico, ao ligado, ele já está automaticamente aterrado. Então, se houver qualquer fuga, automaticamente esta vai embora pelo aterramento, diminuindo o problema de fuga de corrente elétrica e, consequentemente, de choques elétricos em pessoas, certo? Então tá aqui, pessoal. Eu botei aqui, ó, residências. Geralmente residências pequenas ou médias, elas recebem alimentação monofásica. Às vezes vocês veem na sua residência um cabo único que vem do poste e entra na sua casa, no caso da concessionária. Mas aquele cabo ali, pessoal, a parte externa daquele cabo, ele tem uma proteção de borracha. Dentro dessa proteção, dessa primeira proteção de borracha, ele tem uma malha. Essa malha corresponde ao cabo neutro. Abaixo desta malha de borracha, existe outra proteção emborrachada. E dentro, no centro desse cabo, aí então vem o fase. De forma que eles descascam esse cabo e ligam no contador ou no relógio de contagem de consumo da sua residência, o do centro na posição fase e a malha que ele separa na posição neutra. E dali você faz a instalação, depois do disjuntor, que é disposto pela concessionária, para a sua residência. Então aí você faz o quadro elétrico e do quadro elétrico que saem as divisões para os cômodos da sua casa, para os equipamentos específicos,
máquina lavadora de roupa, condicionador de ar, chuveiro elétrico, equipamentos esses que tem que ter a sua alimentação elétrica independente. Certo, pessoal? E geralmente comércios e indústrias é que fazem uso da alimentação trifásica, ou seja, a concessionária dispõe para elas as 3 fases e um neutro. Peraí, professor, mas as 3 fases, tendo as 3 fases, precisa de um neutro? Sim, porque ela só vai usar as 3 fases em máquinas de grande porte, em máquinas trifásicas. A iluminação elétrica do ponto, ela não é trifásica, ela é monofásica. Outros eletrodomésticos menores, eles não são trifásicos, eles são monofásicos. Então, ele precisa de 3 fases e um neutro. O que for alimentar com monofásico, ele vai alimentar com neutro e uma fase. O que for para alimentar com trifásico, ele vai alimentar única e exclusivamente com as 3 fases. No quadro de distribuição interna, é que o eletricista faz as divisões, fazendo uso, depois do disjuntor geral e das devidas proteções, de disjuntores secundários, de onde saem a alimentação dos cômodos e de equipamentos específicos. Tá? E de bônus para vocês, eu pus aqui, considerando que alguns esquemas elétricos, a maioria dos esquemas elétricos de refrigeradores, de freezer e de condicionadores de ar, eles vêm com a sua coloração dos cabos, a identificação em inglês. Então eu pus aqui as colorações mais comuns que nós vemos nesses esqueminhas elétricos fixados na parte traseira de refrigeradores e em outras partes de outros equipamentos, né, com o seu significado. Então, por exemplo, o black, a palavra black do inglês, ela significa preto. A palavra white, branco. A palavra blue, azul. A palavra yellow, amarelo. A palavra orange, laranja. A palavra green, verde. Red, vermelho. Brown, marrom. Gray, cinza. Violet é o roxo. E pink é o rosa. Difícil de errar, né, pessoal? Então tá aqui, muitas vezes os esqueminhas elétricos vêm especificado o nome dos cabos, né, vem o desenho do esqueminha elétrico e logo acima das linhas que simbolizam os condutores, vem o nomezinho ou a primeira letra do nome, né, a primeira e a segunda, mas vocês têm como ver que está escrito em inglês. E aí, basta que vocês traduzam para o português e vocês vão saber exatamente qual os cabinhos que estão ligados em um determinado acessório daquele sistema elétrico. Ok, pessoal? Nós veremos isso aí com mais profundidade nas aulas práticas e qualquer dúvida, sempre à disposição de vocês. Um forte abraço!